Por exemplo, todo mundo na escola ou na faculdade aprendeu que o homem inventou Deus para dominar os outros. Mas uma outra reflexão também é importante, porque e se o homem começou a inventar que Deus não existe para dominar a população com uma religião disfarçada de ciência? Nietzsche já falava um pouco sobre isso com a sua ideia do Übermensch, o super-homem, né? Não aquele da DC Comics, mas um tipo de homem que superou toda a mediocridade humana, criando seus próprios valores, se colocando em um patamar deificado, um patamar idolátrico, um patamar até narcisístico, né? Inclusive a gente começa a fazer um paralelo com o livro de Juízes, o capítulo 17, versículo 6, e o capítulo 21, versículo 25, que diz que naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. E essa ideia do Übermensch, ela tem uma relação direta com a outra ideia do Nietzsche sobre a morte de Deus. Porque essa ideia descreve, entre outras coisas, o colapso social que aconteceria no século XX com a infiltração do materialismo na sociedade, causando inclusive um efeito muito parecido com o que aconteceu lá atrás quando o homem escolheu romper com Deus, trocando a sua aliança por um falso conhecimento, causando mortes, catástrofes, culminando inclusive no mundo de hoje, né? E não é à toa que todos os filósofos da época de Nietzsche acreditavam que o século XX seria uma grande maravilha por causa disso, por causa dessa apostasia que o homem teve da religião. Só que Nietzsche, com essa ideia da morte de Deus, previu que aquele século seria o mais sangrento da história, seria um grande desastre, e não deu outra, né? A gente já começa essa nova era de ouro do materialismo com a Primeira Guerra Mundial em 1914, causando 37 milhões de mortes. Aí em 1917 ainda entra a Revolução Russa com 2 milhões de mortes. Em 1919 entra a Guerra Greco-Turca, né? Seguida pela Guerra Civil Chinesa, a Guerra Mundial em 1939, fora a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a Guerra Civil do Camboja, a Guerra do Irã e do Iraque, a Guerra Civil Espanhola, dentre várias outras. Só nesse século, o total de mortes foi de cerca de 250 milhões de pessoas, é o maior número em toda a história. E tudo isso porque, com o trono de Deus vago, um monte de psicopata começa a tentar competir para ver quem é que vai ficar com esse cargo que não é mais ocupado de Deus na mente das pessoas, porque o cargo de Deus ele não fica vago, né? Mas a vontade permissiva dele, ela permite com que essas coisas aconteçam. Então, com a mente humana, com a cultura social, né, não mais se voltando para o cristianismo ou por qualquer religião que seja, e abrindo o coração para o materialismo, para o modernismo, esse trono fica vago.